guys, hello, welcome back to the channel. Teacher Thalita aqui para trazer para vocês mais uma análise de música. Semana passada a gente conversou sobre The Kid Laroi e Justin Bieber Stay, right? Uma música que tá bombando na internet e deu super certo da gente fazer esse estilo de aula desse jeito que a gente vai fazer agora, ok? Para você que quer só a tradução da música que a gente vai conversar hoje, que é do Ed Sheeran, a música que chama Bad Habits, esse vídeo não é para você, a gente não vai falar só da tradução, 5 minutinhos de vídeo e acabou. O que a gente vai fazer aqui é uma análise da música pensando em aprender inglês com essa música. Então, para isso, a teacher tá aqui pela câmera do webcam do meu computador, porque já eu vou compartilhar para vocês o PDF. Então, para isso, tem o PDF para vocês baixarem. Você pode usar como a teacher faz, usando aqui no tablet, ou você pode baixar, imprimir e usar isso de exercício, fazer as anotações, porque a intenção de trazer o PDF para vocês e disponibilizar isso é que vocês usem isso como um estudo, né? Então, além de vocês saírem daqui sabendo qual que é a tradução e o que significa a letra da música, a gente vai estudar estruturas do inglês, vocês vão ver vocabulários, comparar alguma palavra com uma outra que ela pareça, tirar as dúvidas, enfim, e caso vocês ainda fiquem com dúvida em relação a alguma estrutura que a gente viu aqui, mas você não entendeu muito bem, fique à vontade para escrever aqui nos comentários ou mandar lá no Instagram, @EnglishTakeoff. Segue a teacher lá, aproveita, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para a teacher saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e saber também que vocês gostam de aprender inglês com música. Eu, particularmente, acho muito legal, porque não fica uma coisa monótona, né? Porque a gente sai daqui sabendo cantar uma música e é um jeito da gente praticar o tempo todo a frase que a gente aprendeu, né? Quando a gente aprende frases separadas, o ideal seria que a gente pegasse esse material de novo e ficasse repetindo várias vezes. A música faz isso pra gente. A gente, mesmo que não queira, tá passando na internet, nas redes sociais, na TV, você tá ouvindo música o tempo todo, certo? Então, acho que esse é um jeito muito legal da gente aprender inglês. Então, eu vou passar aqui para vocês, eu vou dividir a minha tela e vocês estão vendo aqui o PDF do Ed Sheeran, Bad Habits, e a gente vai começar falando sobre o nome da música, ok? Só lembrando, guys, link para vocês baixarem o PDF tá aqui na descrição, ok? Então, dá um pause no vídeo se você quiser, baixa o PDF e vai fazendo as anotações junto com a teacher, ok? Ok. A música chama Bad Habits e eu já consigo ouvir aluno perguntando assim, teacher, não sei a diferença da pronúncia de bad, ruim, e bad de cama. Qual que é a diferença? Existe diferença? Vamos conversar sobre isso aqui, ok? Aqui, ó, coloquei só na tela branca para ficar mais fácil, tá? Bad e bad tem uma diferença, sim, na pronúncia, mas é uma diferença muito sutil, ok? As palavras que têm A e são curtinhas são diferentes as palavras que têm o A são diferentes das palavras que têm E, porque a A é um pouco mais longa a pronúncia e a E um pouco mais curta. Pode ser que se você não perceba sons muito fácil, isso fique não tão perceptível para você no começo. Por isso a importância da gente estar em contato com a língua o tempo todo, com o inglês ou com a língua que você estiver aprendendo, justamente para você conseguir começar a perceber essas nuances, essas diferenças sutis de pronúncia, ok? Mas a primeira, que é o nosso ruim, né? Bad habits, no caso, são hábitos ruins, a gente vai falar um bad mais aberto e mais longo. Bad. Bad habits, ok? Bad. O que eu não posso falar é bad, ok? A gente fala isso, nossa, tô na bad. No português, se você estiver falando português, não tem problema, você fala tô na bad. Mas aqui, eu não tenho nadinha aqui, ó. Não tem um izinho de apoio aqui pra você falar bad. Não existe um i aqui, ok? Então, eu tenho que parar nesse D. Bad. E aqui eu puxo o A, bad, ok? O bed de cama é um pouquinho mais fechado e mais curto. Ao invés de eu falar bad, eu falo bed. Bad, bed, ok? Ela é um pouco mais curto e não é tão aberto, a boca fala mais curtinha. Quer ver também? A gente tem a palavra man, que é o homem, ou men,
que é o plural. Eu não digo os homens, the mans, com S. Não existe isso. O plural de man vai ser men. Então, man, men. Bad, bed. Ok? Tem uma diferença bem sutil. Eu sugiro que você vá treinando a pronúncia aí com a teacher, ok? Tô falando, vai falando com a teacher, vai treinando comigo para você também se ouvir. Porque às vezes a gente não tem prática na fala, mas seu ouvido pega. Não, calma, eu não tô falando nada. O que eu tô falando tá bem diferente do que a teacher tá falando. E daí você vai treinando, ok? Bora lá. Então a música chama Bad Habits, hábitos ruins. Ela começa falando assim: Every time you come around, you know I can't say no. Every time you come around, you know I can't say no. Toda vez que você vem, come around, around é vir pra casa, ok? Quando eu chamo você pra come around, é tipo, vem aqui em casa, vem pra onde eu tô, normalmente pra casa, ok? É uma expressão. Around não significa casa, ok? Mas come around pode ser uma tradução de uma expressão fechadinha que a gente diz de vir para casa, ok? Então, toda vez que você vem, you know I can't say no. Ah, rapidão. O around aqui também poderia ser assim, ó. Quer ver? Round. Ele também poderia ter uma apóstrofe, é a mesma coisa. Só que daí você falaria um pouquinho diferente, né? Você fala every time you come around ou come around. Você ainda fala um pouquinho A quando tiver o A. Mas lembra, apóstrofe no inglês serve para mostrar que alguma letrinha foi tirada. Então eu tirei o A, eu ponho a apóstrofe aqui para mostrar. Então, every time you come around, toda vez que você vem para casa ou que você vem aqui, you know I can't say no. Você sabe que eu não consigo dizer não, falar não. Can't, o verbo can é um verbo que a gente chama de modal, ok? Can é um verbo modal e ele sempre trabalha com um outro verbo, ok? O verbo modal tem sempre que estar juntinho de um outro verbo. Se ele não tiver, é porque ele está esperando que você entenda pelo contexto que já foi dito. O verbo deve estar escrito ali, mas aqui nesse caso ele está aqui. O can passa a ideia de habilidade ou de possibilidade. Então aqui ele está falando I can't say no, ele está falando que ele não consegue, ele não tem habilidade de dizer não, né? Como se ele tivesse desarmado. Você vem para cá e eu não consigo falar não, eu não tenho outra opção de resposta, de consequência para o que vai acontecer. You know I can't say no. Continuando. Every time the sun goes down, I let you take control. Every time the sun goes down. Sun é o sol. Então, toda vez. Time pode ser hora, pode ser horário. Aqui a gente está traduzindo como vez, porque a gente não fala toda hora que o sol se põe. A gente sabe, existe uma hora específica, mas ele não está falando sobre essa hora específica. Ele está falando, tipo, toda vez, né? Sempre que isso acontece. Então, eu posso traduzir esse every time por toda vez. Toda vez que o sol se põe, goes down, vai para baixo, só que a gente não traduz, a gente não fala isso, não é natural, né? Existe a palavra sunset ou the sun sets para falar que é o sol se põe, né? Um jeito de você falar assim também. Mas a gente tem que sempre traduzir para o que faz mais sentido para a gente dentro do contexto. Então, eu posso traduzir como toda vez que o sol vai para baixo, você vai entender? Óbvio, você entende o que quer dizer isso, mas não é natural, não é assim que a gente fala no dia a dia. Então é melhor você traduzir toda vez que o sol se põe. Lembrando aqui, ó, tá vendo que sol tá com letra maiúscula? Existe a possibilidade de você escrever sol também assim, ó, com letra minúscula. A diferença é que quando você estiver se referindo ao sol, tipo, o sol, o único, o sol, daí você vai falar com letra maiúscula. Aqui ele tá falando do sol se pôr. Então você imagina a imagem do sol se pondo, ok? Então é o sol que a gente tá falando. Mas, por exemplo, o que você gosta de fazer quando você vai na praia? Ah, eu gosto de tomar sol. Esse tomar sol, você não... É lógico que essa luz está vindo do sol, mas você não está falando do sol, você não está falando sobre ele. Você está falando só da atividade que você está fazendo e essa luz batendo em você. Mas você não está falando do sol. Se você estiver se referindo ao sol,
sol, com letra maiúscula. Se esse sol fizer parte como um substantivo, né, simples e mostrando para você que você tá comentando sobre essa luz, tô tomando sol, nossa, o sol tá quente, daí é o sol, né, e vai ser com letra maiúscula. Então você tem que tentar perceber qual que é a diferença do sol para você conseguir colocar letra maiúscula ou letra minúscula. Mas aqui, toda vez que o sol se põe, I let you take control. Let é quando você dá permissão de alguém fazer alguma coisa. Então, quem let alguém. Quem? Você. I let you. Eu deixo você. Eu permito que você take control. Take control é tomar controle. Eu deixo você tomar controle. Então, assim, a noite chega, né? O sol se pôs. Eu deixo você tomar controle. Tipo, eu já não tenho mais controle sobre as escolhas dele, enfim. Ele tá falando que quem faz isso pra ele agora é essa pessoa, ok? I let you take control. Continuando aqui. I can feel the paradise before my world implodes. I can feel, ó, o verbo modal aqui de novo. O verbo modal can trabalha sempre com outro verbo. Nesse caso, feel. Feel de sentir, ok? Toma cuidado com a diferença de pronúncia de feel para feel. O primeiro é o verbo sentir, tem 2 Es e eu vou pronunciar esse E puxado. Feel, com som de I mesmo, feel, ok? Olha o meu L lá em cima da boca, feel. Eu tenho que terminar aqui, eu não posso falar o nosso som de U, não posso falar feel, eu tenho que falar feel, ok? O segundo já é o nome da pessoa, ok? E aqui eu vou usar esse I com som de E, feel, feel. Tem diferença dessas duas, feel, feel, ok? Feel, feel, tá? Tem diferença. Uma é o verbo sentir, o outro é o nome da pessoa. Aqui ele fala I can feel the paradise. Eu consigo sentir o paraíso before my world implodes. Antes do meu mundo implodir. Implodir é que ele tá falando no sentido de acabar, antes do meu mundo acabar, colapsar. Ele tá falando que o mundo dele vai acabar, mas antes disso ele sente o paraíso, né? Por quê? Porque ele deixou a pessoa let her ou him take control. Ele deixou ele ou ela tomar o controle, né, da situação. Então, eu consigo sentir o paraíso antes do meu mundo implodir. And tonight had something wonderful. E hoje teve algo maravilhoso. Esse teve algo maravilhoso, literalmente a gente traduziria como hoje teve algo maravilhoso, mas eu acho que aqui pode ser que ele quis dizer, tipo assim, hoje aconteceu algo maravilhoso, ou hoje é um momento que a gente tem que lembrar que algo legal aconteceu, ok? Mas, sei lá, talvez para caber na música, enfim. Então ele diz aqui, had something wonderful. Esse had é passado do verbo have, ok? I have today, and yesterday I had, ok? And tonight had something wonderful. Cheio de maravilhas, wonder, maravilha, full, cheio de. Então, wonderful, maravilhoso, é um adjetivo, right? E daí ele vai para onde? Pro chorus. A gente já falou sobre essa palavra na última música, right? Chorus significa o refrão. Então, às vezes, quando você vai ler letra de música, ele coloca o refrão uma vez só e depois, toda vez que o refrão for ter que ser repetido, ele só coloca chorus. Daí você tem que voltar lá, ok? CH aqui vai ter som de de C mesmo, chorus. Yes? E a gente já conhece o chorus. My bad habits lead to late nights standing alone. Não consigo mais parar de cantar essa música. Parei, sorry. Próxima. My bad habits lead to late nights ending alone. My bad habits, a gente já viu, os meus hábitos ruins, lead to late nights ending alone. Então, os meus maus hábitos, lead me, eles me levam para quê? Para noites, late nights, noite que você fica fora de casa até mais tarde. Então, assim, uma coisa é você tá à noite.
Late night, você tá se referindo a, tipo, muito mais à noite, assim, meio que de madrugada, né? Um horário tarde, late night, ok? Ah, eu tô trabalhando late nights, I'm working late nights every day. Então você tá falando que você tá trabalhando até muito mais tarde, ok? Então aqui, os maus hábitos dele levam ele pras late nights. Ending alone, terminando sozinhos. Ending aqui, outra cor. Ending aqui, na verdade, é com ing, porque a gente tem o verbo end mais ing, right? Mas é comum na fala mais rápida e informal a gente não falar isso tão devagarzinho, ending. A pronúncia é a mesma, com G ou sem G. A diferença é que é muito comum você ver isso em música porque eles estão juntando uma coisa, ending alone. Quase como um N juntando com um A e falando na, ending alone, ok? Quase. Não tão óbvio assim, mas mesmo assim, aqui a gente tem que prestar atenção que essa apóstrofe aqui tá mostrando que alguma letra foi tirada. Lembra do round aqui, ó? A apóstrofe foi tirado para mostrar que o A saiu. Aqui é a mesma coisa. O G saiu, o apóstrofe tá ali para mostrar que o G saiu. Ending alone, terminando sozinho. Então, os meus maus hábitos me levam para as noites tardes, terminando sozinho. Conversations with a stranger I barely know. Conversations, conversa com estranho, com uma estranha ou com um estranho. A gente não sabe aqui, porque no inglês a gente não tem substantivos que são femininos ou masculinos. Então eu não posso falar o estranho ou a estranha, não tem duas opções. Como no português a gente sabe pelo artigo, né? E no caso no português a gente também consegue colocar, às vezes mudar a palavra, estranho ou estranhar. No inglês eu não tenho. A stranger pode ser uma mulher, pode ser um homem, tanto faz. Só que aqui eu queria falar rapidinho sobre a pronúncia de conversation. É muito comum, por causa do português, a gente falar conversation, mas aqui a intenção é que você diga can, quase como um A tio, ok? Conversation. Aqui, ó, também, ó, não é? Mesmo som? Conversation e não conversation, ok? Tenta não pronunciar esse O fechado. Esse O tem que ter som desse A com tio, ok? Conversation with the stranger I barely know. Barely é tipo mal conheço. Então, eu tava sozinho na noite, tô tendo conversa com estranho que eu mal conheço. Esse barely é para mostrar que aquilo que você tá fazendo é pouco, tipo, mal conheço, ok? Então, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. Swearing, olha aqui, o que tem aqui? O que é isso? O teacher já disse. Fala pra mim. Apóstrofe tá ali pra mostrar que eu tirei alguma coisa, ok? Como swearing é verbo, aqui deve ter um G, ok? Swearing é o verbo xingar. Mas ele também pode ter o significado de prometer. Nossa, teacher, nada a ver um com o outro, como é que eu vou saber? Contexto. Qual que faz mais sentido aqui? Swearing this will be the last, xingando que essa vai ser a última vez, ou jurando que essa vai ser a última vez, tipo, prometendo que essa vai ser a última vez. Faz mais sentido falar jurar e prometer, né, do que xingar. Então, assim, os meus maus hábitos me levaram a ficar a noite toda fora de casa, eu tô terminando todas as noites sozinho, eu fico conversando com uns estranhos que eu nunca conheço, eu juro que essa vai ser a última vez, but it probably won't, mas provavelmente não vai. Eu tô jurando ou tô xingando? Pelo contexto, é jurando. Então, a gente sabe. No português, a gente tem várias palavras que têm vários sentidos, mas a gente não tem dúvida porque a gente já usou tanto o português que a gente vê pelas possibilidades. Ok, essa pode ser... Isso é muito rápido, lógico, a gente não faz esse tipo de raciocínio. Mas você sabe, ó, isso aqui significa isso significa isso. Mas nesse contexto não dá pra escolher as duas, então você vai na que faz mais sentido. Mesma coisa no inglês. Por isso que a gente tem que ter frequência de ouvir o idioma para você conseguir lembrar. Tipo, tá, tem duas situações. Nessa aqui nem cabe essa outra. Então, bora pensar que isso aqui é jurar.
jurando que isso será a última, mas provavelmente não vai. Swear, tipo assim, né? Você acorda aquela ressaca, eu nunca mais bebo. É isso que ele tá fazendo aqui, ó. Eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Mas provavelmente eu vou. Então, probably won't. Não vai ser a última, ok? Então, aqui, jurando que essa will be. Eu tenho outro verbo modal aqui. O verbo will é um modal e a intenção dele é transformar o verbo que ele está acompanhando para futuro. Então, be é o verbo ser ou estar. Aqui, como ele está com will, ele vai ser será ou estará. Jurando que essa será a última vez ou jurando que essa estará a última vez? Jurando que essa será. Will be. Essa a gente não fala nem será. A gente fala vai ser, né? Então, jurando que essa vai ser a última. Então, continuando. Swearing this will be the last, but it probably won't. Mas provavelmente não vai. It probably won't. Por que esse it está aqui sozinho? Mas isso provavelmente não vai. Como assim esse it aqui? No inglês, eu não posso ter verbo sem sujeito. Eu preciso mostrar que o sujeito está na frase. Quem que é o sujeito? Sujeito não precisa ser uma pessoa, ok? A gente pensa isso no português, que a gente fala assim, sujeito é o cara, né? Olha que sujeito. Então, a gente pensa que é uma pessoa, mas não precisa ser. Pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser um animal, qualquer coisa, pode ser um sujeito. Sujeito é aquilo que conjuga o verbo, ok? Se o verbo tá ali conjugado, eu preciso mostrar qual que é o sujeito. Nesse caso, é o it. It won't. It o quê? Jurando que essa será a última, mas provavelmente não vai. Não vai o quê? Não vai ser a última. Eu tô falando daquele evento, né? Então, eu preciso colocar o it ali. Não posso falar probably won't, ok? Won't é o verbo. Mas lembra que eu falei que o verbo modal tem sempre que mudar um outro verbo? Ele tá sempre trabalhando com outro verbo? Qual o verbo que ele tá trabalhando aqui, ó? Se não tem verbo nenhum aqui. De novo, ele tá assumindo que ele tá supondo que você entendeu pelo contexto que ali você já sabe qual que é o verbo. Então, jurando que essa será a última vez, mas provavelmente não vai ser. Então, aqui é como se tivesse o verbo be aqui, ó. Não será. Só que ele não precisou colocar. Por quê? Porque não cabe na música, porque você já entendeu. A gente faz isso no português também, será? Jurando que essa vai ser a última, mas provavelmente não vai. Não vai o quê? Não vai ser a última. A gente, no caso do verbo, a gente precisa colocar ele inteiro, mas ali, porque a gente não tem isso separado, né? Mas provavelmente vai. Depende. Se a gente traduzir assim, será, se você usa esse termo mais formal, mas provavelmente não será, o verbo já está conjugado, right? Mas quando a gente fala vai ser, daí a gente consegue perceber isso. É quase como se will be, a gente traduzisse aqui, ó, como vai ser. E daí na hora que eu tiver o won't sozinho lá, eu tivesse falando vai, no caso não vai, né? Porque won't é negativa de will. Não vai o quê? Ser. Ou be. Mas eu não coloquei aqui. Então até funciona no português desse jeito também. Caso você não fale será. Porque se você fala será, daí o verbo já tá ali juntinho. Não acaba. Teacher, chega de falar disso, vamos pra próxima. Ok. Só pra ter certeza, você entendeu. A intenção aqui é você analisar isso e começar a perceber quando você precisar fazer essas traduções sozinho. Eu não tenho acesso à tradução dessa música hoje, mas eu tô ouvindo aqui, eu sei o que ele falou. Pronto, você já vai começar a lembrar. E é um jeito diferente de você aprender vocabulário novo, ok? Então, use esse vídeo pensando nisso. Continuando, então. I got nothing left to lose. I got nothing left to lose or use or do. I got nothing. Eu tenho nada. Eu não posso colocar dupla negativa no inglês e falar eu não tenho nada. Então, você fala só eu tenho nada. Eu tenho nada mais para perder. A gente fala isso em português. Eu não tenho mais nada para perder. Left é o que sobrou. Eu não tenho mais nada que sobrou para perder. Or use or do.
que é esse apóstrofe aqui, ó? Você já sabe? Tá mostrando que tirou uma letra. Nothing. Mas é a mesma coisa, eu posso tirar esse G dali se eu quiser. Eu não tenho mais nada a perder, ou usar, ou fazer. Esse usar pode ser, isso é a interpretação da teacher, que ele tá falando sobre droga, right? Porque ele tá falando que ele tá tá tendo vários hábitos ruins, ele tá falando de ficar à noite fora de casa, tá sempre sozinho, conversando com estranho, vai falar que isso não é a última vez, agora eu não tenho mais nada para fazer, então os meus maus hábitos me levam a você, que é o que ele vai falar mais tarde. Então aqui ele não tem mais nada para perder. Para usar, em inglês use, quando você tá falando de usar droga, você também usa a palavra use, ok? Or do, ou fazer. Então eu acho que use aqui ele tá se referindo à droga. Eu não tenho mais nada para fazer, mais nada para usar e mais nada para fazer. Para perder, usar ou fazer. E daí ele continua. My bad habits lead to wide eyes staring into space. Os meus hábitos ruins me levam a wide eyes. Wide é largo, olhos largos. Então, staring into space. Ele tá olhando pro nada, pro espaço. Então, sabe quando ele tá piradão assim? Provavelmente porque antes ele usou, lembra que ele falou? Então, ele tá ali, olhando pro nada, tanto no sentido dele pode estar noiado, quanto no sentido dele tá sem o que fazer, ele tá sem propósito nenhum ali. Por isso que depois ele vai falar que ele tá sempre levando a encontrar ela ou ele, né? Não sei. Aqui ele fala só you, você, daí você pode interpretar como você quiser, mas calma que a gente não chegou lá. Então, wide, uma outra coisa que eu queria falar sobre wide, sabia que o www da internet chama World Wide Web. World, do mundo, mundial. Wide é uma larga, ampla. E web é uma teia, né? Uma net que a gente chama. Então aqui é uma larga rede mundial, uma larga eu falei rede? O que é o da aranha que eu falei agora? Teia. Teia mundial também pode ser, mas no sentido de estar tudo conectado, ok? Então esse W também é de wide, que ele tá falando aqui, wide eyes. Só que ele junta tudo e fala wide eyes. Ele junta esses dois E's aqui e ele coloca o D com um sonzinho de R. My bad habits lead to wide eyes staring into space. Yes? E aqui o into é quase como se ele não pronunciasse também. My bad habits lead to wide eyes staring into space. Ele fala N. É quase só um N. Staring into space. And I know I lose control. Daí ele tem que caber na música. Então, ele quase não pronuncia isso aqui. A gente fala muito isso no português. Vai juntando, cambaleando uma palavra na outra. Só que você é fluente, você entende. Não pira aqui. É normal a gente ficar desesperado no começo, mas chega uma hora que faz sentido o que você tá ouvindo. Então, não tem problema se a pessoa comer algumas palavras ou não, ok? Continuando, and I know I'll lose control of the things that I say. E eu sei, I will. Isso aqui é a mesma coisa desse I will que a gente viu aqui, ó. I will. Quem will trabalha sempre com outro verbo, lembra? Então, I will lose. Eu sei que eu vou perder ou eu perderei controle das coisas que eu falo. Yes? E eu sei que eu vou perder controle das coisas que eu vou falar ou das coisas que eu falo. Yep, I was looking for a way out. Now I can't escape. I was looking for. Quando você look for, você está procurando alguma coisa. Então, eu estava procurando por uma way out. Way out é uma saída. Eu estava procurando por uma saída. Now I can't escape. Mas agora eu não consigo escapar. Lembra aqui, de novo, escape é um verbo modal. O verbo modal precisa trabalhar com outro verbo. Você não consegue o quê? Você não tem a habilidade do quê? De escapar. Então, eu estava procurando por uma saída, mas agora eu não consigo escapar. Nothing happens after 2. It's true, it's true.
Nada, lembra? Apóstrofe colocando um Gzinho ali, mas ele tirou o G, colocou o apóstrofe para mostrar que a letra saiu. Nothing happens after 2. Nada acontece depois das 2. Tipo assim, como se a noite já tivesse sido perdida depois das 2. Não vai mais nada de bom acontecer para ele. It's true. É verdade. My bad habits lead to you. Meus maus hábitos me levam a você, ok? Lead, me levam até você, ok? Tadinha da menina, né? Ou do menino, né? Que vai ter que ficar aguentando esse cara bêbado, noiado, que no final da noite ainda te procura. Não aceitem, manda embora. Next. Continua. My bad habits lead to you. Ele fala de novo e passa para a próxima parte. Vamos lá. Every pure intention ends when the good times start. Every, lembra toda? Every pure intention, toda intenção pura, acaba quando a hora boa começa. Good times é a hora boa, né? A hora que você tá se divertindo. Mas se ele tá falando de festa e tal, parece que aqui ele tá falando de farra, né? A farra começou, a boa intenção foi pela janela, já era. Então, toda intenção pura acaba quando good times start. E aqui eu tô falando do presente. Lembra que antes eu tava falando do futuro? Will be. Aqui eu tô falando do presente, porque eu tô falando de toda boa intenção. Toda boa intenção é uma só? Então é singular. Outra dica para você saber que é singular é a palavra every. Every é sempre singular. Então, toda vez que tiver uma palavrinha com every, por exemplo, everybody. Everybody, você vai ter que colocar o verbo, aqui, que é o que eu queria chegar aqui, ó, com S. Porque no presente simples, he, she ou it são sujeitos que colocam o verbo com S, né? A conjugação do verbo tem que ser com S só para mostrar que o sujeito é he, she, it. Nesse caso, a pura intenção é uma coisa, então a gente vai usar o it de verbo, de sujeito, né? Então esse it, que você também pode saber pelo every, né? Que é no singular, eu tenho esse S para mostrar que o que eu tô falando é no presente e que tá no singular. Agora, when the good times start não tava mais com S. Por quê? Porque agora, good times, ele tá falando de todas as vezes boas, né? De quando os bons tempos começam. E como times tá com S, agora ele não tá mais falando do singular, ele tá falando do plural. E nesse caso, presente simples não leva S pro plural. Então aqui eu não coloco starts. Eu deixo start do jeito que tá. Yes? Por exemplo, se os verbos fossem trocados, aqui seria starts e aqui seria end, sem S. Porque quem manda aqui são os sujeitos. The good times são eles, essas boas horas ou as farras. Então aqui é they. Então they não põe o S no verbo, ok? Ok, continua. Falling over everything to reach the first time spark. Falling over everything to reach, tipo, tentando de tudo para alcançar. Aqui, ó, Gzinho que saiu, entrou o apóstrofe no lugar. Falling over everything, de tudo, tentando de tudo to reach the first time spark. Tentando de tudo para alcançar aquela primeira faísca. Dizem que quando você... Eu não sei, né? Teacher ouvi falar. Que quando você usa droga pela primeira vez, todas as outras tentativas de você... que você exagera é para tentar sempre chegar na mesma experiência que você teve quando você sentiu o que você sentiu quando consumiu a droga pela primeira vez. Então aqui é mais ou menos isso. Não necessariamente da droga, mas talvez da relação que ele teve com ela ou da experiência que ele está contando. Ele estava sempre tentando alcançar aquela mesma spark, aquela mesma faísca da primeira vez. Né? Então ele está falando que a primeira vez que aconteceu foi tão marcante que todas as outras vezes ele tenta conseguir essa mesma experiência. Então, para alcançar a faísca da primeira vez,
da primeira vez, por causa desse apóstrofe S, eu tô falando que essa spark pertence à coisa que tá com apóstrofe S, ok? Continuando. Started under neon lights and then it all got dark. Começou, o que começou? Essa experiência que ele falou, right? Começou, e agora ele já tá no passado, né? Começou debaixo de luzes neon, e neon aqui é a mesma pronúncia de... não é não. Neon, você não vai falar o on, você não vai falar neon, mas você fala um an puxadinho, né? Não é tão an quanto conversation, era essa que eu tava querendo comparar, mas não é tanto assim não. Mas aqui eu ainda não posso falar on, não vou falar neon, eu vou falar neon. Neon. Neon lights. Então começou debaixo de luzes neon e depois tudo ficou escuro. Depois it all, tudo ficou escuro. Got dark. Esse got pode ser usado para quando a gente falar desse ficou. O ficar, a gente conversou isso na música da Kid Laroi com o Justin Bieber, que é o stay. Stay é o ficar. Mas a gente não pode usar esse stay para quando a gente estiver falando sobre ficou escuro, porque o ficar de stay é de ficar imóvel no mesmo lugar, igual você fala pro cachorro, stay, fica, é de ficar quieto, ficar no lugar. Got dark ficou no sentido de transformou para escuro, né? Então aqui eu vou usar o get, no passado, got, ok? Então esse got aqui é o passado do verbo get, ok? Depois tudo ficou escuro. I only know how to go too far. Eu só sei, only know, eu só sei como ir longe demais. Esse to é também, né, teacher? Pode ser que seja também, mas aqui ele tá antes de um adjetivo para mostrar que aquele adjetivo que está sendo usado ultrapassou o limite. Por exemplo, você vai num restaurante e você fala pra mim que a comida daquele restaurante é very expensive. Expensive é caro, mas very expensive é muito caro, ok? Mas, sei lá, você tá querendo comemorar alguma coisa, você se planejou, você quis gastar seu dinheiro naquele restaurante muito caro e você foi. Mas, vamos supor que você teve uma experiência ruim naquele restaurante e daí você fala assim, ó, yes, that restaurant is very expensive. Daí alguém fala assim, no, it's too expensive. Esse too, você tá falando que é demais, tipo, passou do limite, porque pra você já não compensa mais, ok? Então esse too tem essa pegada da experiência própria e do seu julgamento. Pode ser que esse restaurante caro, pra você seja too expensive, tipo, demais, passou do limite, ou pode ser que pra mim seja very expensive, mas não é too expensive, ok? Tem pessoas que pagar R$1.000 numa bolsa não é caro, mas eu acho que é too expensive, é demais. Então, leva um pouco de opinião aqui, ok? Então, ele tá falando aqui que ele só sabe ir longe demais. Ele tá falando que esse longe aqui, ó, já passou do limite do aceitável, ok? I only know how to go too far. Eu só sei como ir longe demais. Tá falando que ele passa dos limites. E aí, depois ele vem aqui e volta pro... Como chama isso aqui? Chorus. Voltou pro chorus. E ele fala a mesma coisa que a gente discutiu lá em cima. My bad habits lead to late nights ending alone. Continuando no final, a última falinha que ele fala, antes de ir pro refrão de novo. We took the long way round. Nós tomamos o caminho mais longo. Tomar aqui no sentido de escolher, tinha vários caminhos. Qual você quer? Eu vou pegar esse caminho aqui. Eu vou tomar esse caminho aqui. Então, esse verbo de pegar o caminho, tomar o caminho, a gente vai usar o verbo take. Passado do verbo take é took. Por isso que ele colocou aqui, né? I take the long way round. Ah, você tomou o caminho mais longo para casa? Pode ser. Aqui, se você quiser traduzir the long way round como uma expressão fechadinha que significa a gente tomou o caminho mais longo, você pode só falar o caminho mais longo. Mas esse round que a gente falou antes sobre voltar para casa também pode ser usado no sentido de, tipo assim, você tinha um objetivo, né? Você tinha um objetivo e daí você tomou o caminho mais longo para chegar nesse objetivo
e pensando que esse objetivo era o caminho mais confortável, era o objetivo confortável para você, era onde você queria chegar, e você quer chegar na sua casa, então aqui a gente demorou para chegar onde a gente queria, né? A gente tomou o caminho mais longo. And burned till the fun ran out. Burned é de queimar, mas aqui ele tá falando de queimar a diversão, então tipo eles, sei lá, arrasou até esse until. Lembra que apóstrofe mostra que tirei alguma coisa dali? Então aqui eu tenho until. E daí, para ele tirar a letra ali, ele tirou, no caso aqui, 2 letras e colocou apóstrofe, que significa até. E aí a gente arrasou, a gente acabou com tudo até a diversão acabar, ok? Run out é um verbo frasal, a gente chama ele de phrasal verb. Nossa, odeio esse phrasal verb, teacher do céu, calma. O problema do phrasal verb é o jeito que as pessoas pensam sobre ele. A pessoa pensa assim, ó, nossa, eu sei a tradução de um verbo, daí vem o verbo, o phrasal verb, e daí eu tenho que lembrar como que é aquele verbo com uma coisa, como que é aquele verbo com outra coisa, como que ele... O problema é que você pensa que é um verbo que tem vários significados. E, na verdade, o verbo é ele junto com aquelas outras partículazinhas, né? Um phrasal verb é um verbo que anda sempre junto com uma preposição ou com um advérbio, e depois que eles se juntam, a gente não pode separar eles e traduzir eles ao pé da letra. Eles vão ter um significado sozinho. Por exemplo, olha aqui. O verbo aqui... Peraí. O verbo aqui é run out. Run out. Se você fosse traduzir sozinho, o run é correr e o out para fora. Só que phrasal verb não é assim que a gente traduz. A gente traduz eles juntos. E o problema tá em você achar que o verbo é isso aqui e isso aqui faz dele um phrasal verb. Não! Pensa assim, ó, se não existisse a palavra phrasal verb, você ia decorar o verbo run out como acabar. E pronto, você não ia ter mais dificuldade. Então, assim, a gente tá... o leite da geladeira tá acabando. Então, eu mando mensagem pro meu marido ir lá buscar. Amor, a gente tá acabando o leite. Eu posso falar assim, ó. We are... running out of milk. Tá acabando o leite, não acabou ainda. Mas se fosse acabou, eu ponho o run no passado. O passado de run é ran. Do jeito que tá aqui, né? Ran out, ok? Então, não pensa no phrasal verb como uma coisa totalmente diferente. Pensa que existe o verbo run e existe o verbo run out. O verbo run é correr, o verbo run out é acabar, ok? Não pensa que quando o run, que é correr, estiver seguido do out, ele vai ser acabar. Não, pensa que ele é outro verbo. Não tem que complicar o que era para ser fácil. Quer ver? Todo começo de estudo de inglês a gente aprende o verbo wake up, né? Tipo, acordar. I wake up, e daí você grava. Wake up é acordar. Mas se na primeira aula o professor explicasse o verbo wake up é um verbo frasal, que ele significa... Daí você, putz, já tem o phrasal verb no começo da primeira aula. Só que você não pensa assim. Wake up é um verbo frasal. Get up, de levantar. Ó, você já usou 2 verbos frasais, você quase não saiu do seu quarto. I wake up, eu acordo. I get up, eu levanto. I turn on the lights, turn on, ligar. Você tem que pensar no verbo frasal como um verbo, como todos os outros, só que ele não é uma palavra só, ele tem várias. Ponto. Final. Acabou. Ok? Então aqui, ó, a gente arrasou até a diversão acabar. E agora... E ele continua. E agora, my bad habits lead to late nights ending alone, ok? Tenta repetir aqui com a teacher. Lê no seu PDF aí, eu leio aqui na tela, pra gente treinar a fala das frases. E a intenção é que você tente praticar essas frases, ok? Como que você pratica esses tipos de frase?
Você pode praticar escrevendo frase por frase para treinar a sua escrita. Você pode ouvir a música várias vezes e lembrar de como é que você fala. Você pode falar, inclusive, lendo, né? Você vai estar ouvindo a música e lendo para você prestar atenção no jeito que ele fala, ou para que quando você estiver ouvindo a música sem a legenda, você conseguir, eu lembro o que é essa palavrinha, eu não estava conseguindo entender e agora eu já sei o que é, right? Ou você pode treinar também, tipo aqueles sites do Lyrics Training. Não sei se você conhece, Lyrics Training é o site que você tem uma música e você pode selecionar qual é a dificuldade que você quer que aquela música toque. Depois ele vai colocar a letra da música faltando umas palavras. Depois que você falta as palavras, quando ele passa a frase e você não completou escrito a palavra que está faltando, ele trava a música. Então você consegue ouvir aquela frase várias vezes para tentar lembrar. Se você colocar, por exemplo, no básico, tem só algumas palavras que ficam fora. Se você colocar, sei lá, no avançado, tem uma lá, que é o além do avançado, que não tem palavra nenhuma. Você tem que escrever a letra da música inteirinha. Right? Então isso é muito bom para treinar seu ouvido, principalmente agora que você já ouviu o que significa a música. Tá, eu já entendi, mas será que agora eu consigo reconhecer cada palavra? Põe lá no Lyrics Training, tenho certeza que você vai gostar, porque, mano, é muito massa, é da hora. Porque é um jeito diferente e divertido de estudar, ok? Então vem com a teacher, lê comigo. My bad habits lead... Peraí, vou pegar aqui. My bad habits lead to late nights, ending alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last time, but it probably won't. I got nothing left to lose, or use, or do. My bad habits lead to wide eyes, stare into space. And I know I'll lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2, it's true, my bad habits lead to you. Lead to you, né? Ele nem fala aquele D, junta o D com T. Fica lead to you, right? Guys, tentem de verdade fazer esse exercício tanto do Lyrics Training quanto de ouvir a música lendo a letra. No próprio Spotify, quando você estiver ouvindo, ou no seu aplicativo de música, você consegue acessar a letra da música. Pega algumas vezes essa música com a letra para fixar, para você ouvir com o sotaque da pessoa que ouve, né? Pode ver, o Ed Sheeran, ele é irlandês, o sotaque dele é diferente do meu. Então é um jeito de treinar inglês também, ok? Não subestime treinar inglês com música, porque é um dos jeitos que a gente mais repete. E o segredo de você falar inglês é prática, você precisa praticar. Não tem alguém para praticar? Música você pode praticar sozinho no banheiro ainda, ok? Então pratica desse jeito que a teacher tá falando, ouve a música e presta atenção nos detalhes que você não conseguiu ainda ouvir, volta para o PDF ou presta atenção na letra. E se você conseguir escrever, daí o jeito é um jeito extra de você conseguir memorizar todo o conteúdo, ok? Guys, thank you very, very much for watching, guys. Please consider subscribing to the channel, okay? Leave the like here for me, please. Press the like button. Me segue nas redes sociais, teacher sempre tá ali como English Takeoff. E feel free to let me know if you have any questions. Mandem qualquer pergunta ou dúvida a respeito do filme, da música que a gente viu hoje, ou se você tiver alguma outra dúvida que não seja relacionada necessariamente à música, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês, ok? Thank you guys, see you next time. Bye!